Fala galerinha, professor Xavier aqui. Então essa é a nossa segunda aula de porcentagem e eu recomendo fortemente que vocês, antes de assistirem essa aula, assistam por favor a primeira aula de porcentagem, tá? Então para quem já assistiu, que ótimo. Para quem não assistiu, pausa o vídeo, assiste a primeira aula e depois volta para cá, beleza? Na aula de hoje a gente vai falar sobre fator de aumento e fator de desconto, ok? O que é um fator de aumento? Um fator de aumento vai ser o que vai nos permitir dar um aumento percentual em determinado valor em um único passo, beleza? Então, na calculadora, como é que tu faz para dar um aumento percentual? Por exemplo, se tu quiser pegar um determinado valor X e aumentar em 20%, na calculadora é suficiente tu escrever X, o teu valor, mais 20% e apertar na tecla igual. A calculadora ela tem uma programação. Então, quando tu digita isso, ela entende o que tu quer dizer com isso. Ela entende que tu quer dar 20% de aumento no X em relação a ele próprio. O que eu estou querendo dizer? Um percentual solto, sem dizer do que é, não faz muito sentido. Quer ver um exemplo? Vê para mim aí, por favor, 2/3. Vê para mim aí 1/2, 3/4. E toda vez que eu falar isso, tu vai te perguntar, tá, mas 2/3 do quê? 1/2 de qual valor? 3/4 do quê? Então o percentual, como ele é uma fração, sozinho ele não faz muito sentido. Então ele sempre tem que estar relacionado a algum valor inicial. Então é 20% em relação a quem? 20% em relação ao próprio X. Então a maneira formal de escrever isso daqui é X mais 20% de X. Ok? Essa daqui é a maneira correta. Então, quando a gente escreve na calculadora, né, quando a gente digita X mais 20%, a calculadora entende que esse 20% é em relação ao X. Ok? Agora vamos prosseguir com o cálculo. Então, a gente vai ficar com X mais 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100 vezes o X. Agora eu vou pegar esse 20 sobre 100 e eu vou escrevê-lo na forma decimal. Então vai ficar X mais 20 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,20 vezes X. E alguém pode pensar assim, pá, será que 0,20 e 0,2 são iguais? Sim, 0,2, 0,20, 0,200 ou 0,2 seguido de qualquer quantidade de zeros é igual a 0,2, ok? Vai ficar claro depois porque eu estou deixando aqui 0,20 ao invés de escrever 0,2. É para evitar confusão no futuro. Então vamos lá. A gente tem x mais 0,20 vezes x, ok? Isso daqui é igual a 1,20 vezes o x. Então o que isso quer dizer? Para a gente oferecer um aumento de 20% e já descobrir o resultado. Já descobrir o resultado, basta multiplicar o valor por 1,20. Qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem de fazer isso é que a gente está dando o aumento e descobrindo o resultado em um único passo, com uma única operação. Nesse caso aqui, a multiplicação. Ok? Se a gente fosse fazer usando aquilo que é o tradicional do colégio, a gente ia ter que calcular o 20% do x para só depois somar no próprio x. E aqui a gente está vendo que dá para fazer isso em um único passo. Ok? Então, o fator de aumento para 20% é 1,20. Agora vamos ver aqui qual é o fator de aumento para 35%. Isto é, eu quero fazer x mais 35% de x. Então eu tenho que fazer x mais 35%. Isso daqui é 35 sobre 100. E daí vezes x. Vai ficar igual x mais 35 sobre 100 na forma decimal. Vai ficar 0,35 e daí vezes o x. Agora, x mais 0,35x, a gente vai ficar com 1,35x.
Então o fator de aumento para 35% é 1,35, ok? Aí eu te pergunto, qual é o fator de aumento para 5%? Qual é o fator de aumento para 5%? Bom, esse procedimento que eu estou executando aqui é para a gente tentar entender o que está acontecendo. Mas não quer dizer que seja necessário executar todos esses passos. O que a gente precisa é conseguir encontrar direto o fator de aumento, ok? Então, para 20% é 1 mais 0,20. Para 35% é 1 mais 0,35. Então, para 5% vai ser 1 mais os 5% na forma decimal. E 5% na forma decimal é 0,05. Então, o fator de aumento para 5% é 1,05. Ok? 1,05. Para quem achou que o fator de aumento para 5% era 1,5, se enganou. Por quê? Porque 1,5 é o fator de aumento para 50%, ok? Então fique muito atento com isso daí, por favor, tá? Em caso de dúvida, é só observar aqui ó, o 35%. O 5 do 35 caiu lá na segunda casa decimal, ok? Então isso que é o fator de aumento. É para a gente conseguir calcular um aumento a partir de uma multiplicação. Belezinha? Agora, de maneira muito parecida, nós temos o fator de desconto. Então, o fator de desconto servirá analogamente para nos oferecer um determinado desconto. Então, por exemplo, eu quero pegar o x e descontar 20%. Bom, isso daqui a calculadora faz, x menos 20% digitado dessa maneira. Só que a gente tem que escrever 20% de x, ok? Então vai ficar x menos 20% na forma fracionária, é 20 sobre 100 vezes o x. 20 sobre 100 na forma decimal é a mesma coisa que 0,20. E x menos 0,20x vai ficar 0,80x. Agora, pensa comigo, isso daqui faz todo sentido, né? Porque não interessa qual é o valor que eu tenho inicialmente. Se dele eu descontar 20%, então lá no final, obrigatoriamente tem que sobrar 80%, ok? Vou repetir. Não interessa o valor que tu tem inicialmente. Se dele tu descontar 20%, então obrigatoriamente tem que sobrar lá no fim 80%. E 80% é 0,80. 80 sobre 100. Ok? Então um cuidado que a gente tem que tomar aqui, pessoal, um engano muito comum, é a pessoa pensar que o fator de desconto para 20% é 0,20. Não! O fator de desconto para 20% é 0,80. Tu tem que te dar conta que se tu desconta 20%, então vai sobrar para ti 80%. Belezinha? Vamos fazer outro aqui, ó. Eu quero saber qual que é o fator de desconto, para 6%. Então x menos 6% de x. Então eu vou ficar com x menos 6% é 6 sobre 100 vezes x. Então tu tem x menos 0,06 e x menos 0,06x é a mesma coisa que 0,94x. Observa que toda vez que tu tirar 6%, tem que te sobrar 94%. Isto é, 0,94 vezes o teu valor x. Beleza? Isso daqui, pessoal, são armas que são muito poderosas para resolver questões que são bastante difíceis da SPSEX, tá? Tem uma questão que caiu na prova aplicada em 2012, se eu não estou enganado, a prova de 2012, uma questão que fala sobre um determinado jogo pedagógico, tá? Para quem quiser pesquisar essa questão na internet,
tem que digitar que esse jogo pedagógico inicia com 256 pontos, a cada acerto o participante, né, o jogador, ganha 50% dos pontos e a cada erro perde 50% dos pontos que tem, ok? E daí ele tem um enunciado bem longo, não vou falar tudo aqui só para a gente não tomar tempo do vídeo, mas aquela questão é uma questão que num primeiro momento parece muito difícil. Só que usando a ideia de fator de aumento e fator de desconto, ela se torna muito mais fácil. Beleza? Vamos agora fazer um exemplo que envolve essa ideia do fator de aumento e fator de desconto para a gente entender a importância que esses dois caras têm, ok? Então vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que a gente tem inicialmente um quadrado Lembrando, pessoal, que a figura ela é sempre meramente ilustrativa, tá? Então, de repente tu vai olhar no vídeo e vai pensar, ah, mas isso não é um quadrado. Não, eu estou dizendo que é. Então, mesmo que não pareça, a gente vai assumir que é um quadrado, ok? E esse quadrado, ele vai sofrer duas modificações. Um dos pares de lados, será reduzido em 20%. E o outro par de lados aumentará 20%, ok? Eu quero saber o que vai acontecer com a área desse quadrado, tudo bem? Então, só para ajudar, eu vou fazer aqui o desenho de como que vai ficar a figura, e de novo, né, sempre de maneira meramente ilustrativa, tá? Então eu vou assumir que o par de lados que é vertical vai reduzir em 20%, e o par de lados que é horizontal vai aumentar 20%. Beleza? E de novo, né, desenho fora de escala, meramente ilustrativo. Eu quero saber o que vai acontecer com a área. E para isso eu vou dar alternativas. Então, letra A área permanecerá inalterada. Ok? Então, repetindo a ideia, inicialmente nós temos um quadrado. Esse quadrado sofrerá duas modificações. Os lados verticais irão reduzir em 20% e os lados horizontais irão aumentar em 20%. Então faz o seguinte, pausa o vídeo e tenta responder o que vai acontecer com a área desse quadrado, ok? Nós temos essas 5 alternativas, beleza? Então pausa o vídeo agora e tenta responder. Vamos lá. Então, muito provavelmente, quem pausou deve ter pensado o seguinte. Bom, se um par de lados reduz 20% e o outro aumenta 20%, mais 20 menos 20 dá 0. Então a área não mudará, vai ficar letra A. Pessoal, uma coisa, não é assim que se resolve questão de concurso. Não é achando, porque quem elabora a questão do concurso entende o senso comum. Entende que as pessoas geralmente não raciocinam matematicamente e querem usar a intuição. E tudo que eu não quero é que vocês façam isso. O que eu quero é que vocês raciocinem matematicamente e usem as ferramentas que eu estou passando para vocês. Beleza? Então vamos lá. Como é que eu posso escrever que esse lado aqui é 20%, que esse lado aqui é 20% menor que esse? Muita gente deve ter colocado valor, mas a sugestão é fazer isso algebricamente. Não tem valor, não coloca valor, para evitar erro de conta, ok? Então, ó, eu vou dizer que inicialmente o lado era L nesse quadrado, joia? Era um quadrado de lado L. Agora esse par de lado aqui, esse par de lados, ele reduziu em 20%. Se reduziu 20%, eu vou usar o fator de desconto. Qual é o fator de desconto para 20%? Pô, se diminuiu 20%, só ficou com 80%. Então tem que ser 0,80 L. Esse é o novo lado
vertical da figura, ok? Agora o horizontal, ele tem que ter aumentado 20%. E como é que tu faz para dar 20% de aumento? Vai ficar 1,20 L. Beleza? Agora olha só, inicialmente nós temos uma área que eu vou chamar de A, e essa área aqui eu vou escrever A', porque eu não tenho certeza se essa área permanece a mesma ou não. Se eu escrever A, eu estou dizendo que elas são iguais. Então com A' eu abro a possibilidade para elas serem diferentes. Beleza? Então vamos lá, na solução. Na solução, como é que calcula a área de um quadrado? A área do quadrado é o lado dele elevado ao quadrado. Como é que calcula a área do retângulo? A área do retângulo vai ser base, lembrando que 1,20 é a mesma coisa que 1,2, então eu posso escrever 1,2 L, que é a base, vezes a altura, e a altura é 0,8 L. Beleza? Sugestão aqui, pessoal. Evita trabalhar com um número decimal, tá? Evita trabalhar com um número com vírgula. Passa para fração, tá? Sem medo. Então, 1,2 é a mesma coisa que 12 décimos. Vezes 0,8 é a mesma coisa que 8 décimos. Vezes, bom, L vezes L é o L elevado ao quadrado. Ok? Então, essa nova área será igual 12 vezes 8. Peraí, 10 vezes 8 dá 80. 2 vezes 8, 16. 80 mais 16 vai ficar 96. Sobre 10 vezes 10, que é 100. E agora o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem o L ao quadrado. Só que o L ao quadrado é a área inicial. Então o que nós temos aqui é 96 sobre 100 da área inicial. Ok? Então significa que a área final é igual a 96% da área inicial. Joia? Então essa aqui é a relação que nós chegamos. A área final é 96% da área inicial. Agora pensa comigo. Se elas fossem iguais, então deveria ser 100%, né? Se a área final fosse igual à inicial, a área final deveria ser 100% da inicial. Se ela fosse maior, deveria ter mais de 100%. Então aqui, como tem menos do que 100%, significa o quê? Que de fato a área diminuiu. E diminuiu quanto? Necessariamente ela tem que ter diminuído 4%. Então isso só para mostrar que aquele lance de querer resolver a questão intuitivamente, pensando, aumenta 20 ali, diminui 20 aqui, então não muda nada. Esse raciocínio não serve, tá? Em geral é o tipo de raciocínio que vai fazer a pessoa cair numa pegadinha e marcar a alternativa errada, ok? Um último exemplo então, pessoal, envolvendo o fator de aumento ou fator de desconto, é o tipo de questão que já caiu muitas vezes no Enem e tem grandes chances de aparecer na prova da SpaceX, ok? Então eu vou colocar aqui um enunciado no quadro e daí a gente já resolve a questão, beleza? Feito, galerinha? Então pausa esse vídeo para poder ler o enunciado e conseguir resolver a questão, seleciona a alternativa e daí tu dá o play novamente. Beleza? Feito! Vamos lá. Então a questão diz assim, ó. Um foguete está a uma velocidade v, tem a sua velocidade aumentada em 5% a cada 500 litros de combustível consumidos. Se o foguete tem 240 mil litros de combustível no instante em que sua velocidade é v, então sua velocidade máxima será d. Então perceba que a velocidade vai ser máxima quando ele terminar de consumir esse combustível que ele tem. Ok? Então vamos pensar o seguinte. Inicialmente, a velocidade dele é v. Cada vez que ele consumir 500 litros, o que vai acontecer? A velocidade aumenta em 5%. Então vamos supor que ele consumiu os primeiros 500 litros. Então a velocidade era v, e para a gente dar um aumento de 5%, o que tem que fazer? Multiplicar por 1,05. É a ideia do fator de aumento, tá? Então essa é a velocidade final após os primeiros 500 litros serem consumidos.
Agora vamos imaginar que ele consome os próximos 500 litros. Então essa velocidade aqui vai ter que sofrer um aumento de 5%. Então basta multiplicar novamente por 1,05. E cada vez que consumir 500 litros, a gente vai multiplicar por 1,05. Ok? Então a princípio aqui, a gente não sabe dizer quantos aumentos a velocidade vai sofrer. Beleza? Só que para cada aumento que a velocidade sofre, vai ter um fator de 1,05. Então aqui nós temos N fatores, ok? Esse N será obtido da seguinte maneira, descobrindo quantas vezes o 500 cabe dentro do 240 mil. E para isso, basta pegar o 240 mil e dividir por 500, ok? Então a gente pode pegar e simplificar dois zeros daqui com esses dois zeros e vai ficar N igual a 2.400 dividido por 5. Se tu efetuar essa conta aqui, 2.400 por 5 vai ser igual a 480, ok? Então a velocidade final do foguete, a velocidade final vai ser o V, que era a velocidade inicial, vezes 1,05 elevado ao número de fatores, que é 480, ok? E daí assim a gente fica com letra D. Joia? Muitas pessoas certamente vão marcar a letra A. Só que a gente tem que tomar cuidado aqui, pessoal, que tanto a letra A quanto a letra B, a velocidade não é maior do que o V que tu tem. A velocidade acaba sendo menor. Porque quando tu pega um número que está entre 0 e 1 e eleva a uma potência como o 500 ou o 480, esse número fica menor ainda do que ele já era. Então essa velocidade da letra A, ela é menor do que a velocidade V, assim como a velocidade da letra B, ela é menor do que a velocidade V também. Então a letra A e a letra B aqui não faziam sentido nenhum, ok? Assim como essa daqui também serve para confundir. A gente não soma o fator de aumento. Fator significa que ele trabalha na multiplicação. Os termos da multiplicação são fatores, então um fator de aumento ele sempre aparecerá multiplicando e não somando. Então a letra E aqui também era absurda. A gente só poderia ficar em dúvida entre C e D. Só que o C está colocando o 500 do combustível que está aqui, simplesmente tentando confundir, sendo que de fato são 480 vezes que vai acontecer o aumento da velocidade. Belezinha? Então, por essa aula é isso, e daí na próxima aula a gente fala mais sobre porcentagem. Até a próxima!